E lá vamos nós. Matrizes, vetores bidimensionais ou tridimensionais. No fundo, vetores são matrizes com uma dimensão só, ok? Então, da mesma forma que você cria vetores, e os nossos vetores eles são estáticos, exemplo, int vet 10, o que é isso? Exato, é uma variável que se chama vet, que ele é do tipo um vetor, ele é o tipo uma matriz de inteiros de uma dimensão. O que seria isso daqui então? É como se eu tivesse 10 linhas e 10 colunas. Na verdade, você pode pensar que você tem duas indexações. Você não precisa pensar em linha e coluna. Você pode pensar, mesmo que a gente fale linha e coluna, você pode pensar que você tem duas indexações. Você indexa o primeiro, você tem 10 posições de indexagem, e dentro dessas 10 você tem o quê? Mais 10. E se eu fizer isso daqui? Você tem 3 níveis de indexação. A primeira você tem 10 opções, na segunda mais 10, e na terceira 4 níveis de indexação. Entendeu? Hã? Tô. 4 níveis de indexação. Por exemplo, você poderia dizer que no primeiro nível você coloca... Não, esquece linhas e colunas. Vamos abstrair por enquanto. Então, isso daqui é um indexador, tá certo? No nosso indexador, eu posso ter quantos níveis de indexação eu quiser. Então, por exemplo, poderia dizer que no primeiro nível de indexação eu colocaria, tenho 5 possibilidades. Poderia ser, por exemplo, 5 continentes. Ok? No segundo nível de indexação, eu poderia eu poderia ter 30 elementos. Então eu poderia escolher Brasil, primeiro, e depois eu poderia... Brasil não, América do Sul, e depois eu poderia escolher algum dos 30 possíveis países que eu teria nesse nível de indexação. Para cada um desses países, desses elementos indexados, eu poderia ter, por exemplo, 100 estados, ou 20 estados diferentes, e para cada um desses estados eu poderia ter 30 cidades diferentes. Não interessa o que é isso daqui. Você pode chamar como linha, como linha, coluna, eixo X, eixo Y, eixo Z. Tu tá aqui ou tu tá no outro lugar? Volta pra cá. Ok? Tudo bem. Vou botar pendurar uma faca aqui, tá certo? Pendurar o canivete. Bora lá. Qualquer coisa. Deixa armado. Qualquer coisa eu abro ele no caminho. Ok, então cada um dos níveis é um nível de indexação diferente, ok? Normalmente, se você só precisa de um nível de indexação, você faz isso e você chama isso daqui de vetor. Isso daqui é uma matriz que a gente chama bidimensional, uma matriz tridimensional, uma matriz de 4 dimensões, e não interessa. O que interessa é que você tem vários níveis de indexação, ok? Então, se eu tenho um elemento dessa forma, 5, 6, 10, como é que eu acesso um único elemento daí? O que seria indexador 4? Existe esse elemento? Existe, porque vai de 0 a 4, correto? Então o 4 existe. O 4 é um elemento? Não, o 4 não é um elemento. O 4 contém ainda tudo isso daqui de elementos. Correto? Tudo isso daqui está dentro do 4. O 4, 3 existe? Existe. Porque tem o 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 e o 4, 5. Ok? Isso daqui é um elemento? Não. Isso daqui são quantos elementos, na verdade? 10 elementos. Porque dentro desse índice aqui eu ainda tenho 10 elementos. É um pacote dentro do outro.
Literalmente você está fazendo saltos. O primeiro salto, ele pula para o primeiro quadrante, entendeu? Como se você estivesse pulando para um continente, depois você pula para o país, depois você pula para o estado, depois você pula para a cidade, depois você pula para a rua. Então você pode ter quantas indexações você quiser, ok? Quantas indexações você quiser, ok? Esse elemento existe? Exato, ele vai de 0 a 9. Então o 10 não existe, o 10 está fora do limite, ok? Então o máximo que eu tenho seria isso daqui. Isso daqui é um elemento? É. De que tipo? De que tipo? Inteiro. Isso daqui é um inteiro. Então você pode ter uma matriz, porque cada um dos índices vai de 0 até o limite. Qual é o menor elemento que eu tenho aqui? O índice mais baixo. 0, 0, 0. Qual é o maior elemento? 4, porque o 5 não existe. 4, 5 e o 9. O maior é o 9. Isso daqui é um inteiro, correto? Então agora, aqui eu posso fazer uma atribuição. O que é que significa? Nesse índice, com esse índice, com esse índice, eu boto um 6. Então é como se eu dissesse, nesse continente, com esse país, com essa cidade, eu vou colocar isso daqui. Porque eu tenho 3 níveis de indexação. Ok? Normalmente você vai usar o quê? 2, que a gente chama de matrizes bidimensionais. E aí normalmente a gente chama o primeiro índice de linha e o segundo índice de coluna. Então, se eu quiser linhas 5, colunas 6, eu diria que eu tenho de linhas por colunas. Se eu quiser preencher isso daqui tudo com 0, como é que eu faço? Botar 0 em todo mundo. Precisar de um laço para percorrer quem? As linhas. Para ficar mais fácil, eu sugiro que ao invés de ficar usando o I, você fique usando L para linhas e C para colunas, porque é mais difícil de se confundir. L linhas, não, L igual a 0, L menor do que linhas, L mais. O segundo laço vai para C0, C menor do que colunas, C++, você faz, vou chamar de matriz, tá? Para ficar mais fácil. Mat L, C, recebe, por exemplo, 0. Ok? Vamos imprimir essa criatura aqui. Vamos imprimir. Só que a cada laço interno eu vou fazer um end-L, para eu ter uma quebra de linha. Tudo bem? Então ao invés de só botar 0, eu vou Cout nesse cabinho aqui e vou colocar um espacinho para os bichinhos não ficarem colados, tá? O quê? Inicializei com 0 todo mundo, tá certo? A matriz, tá certo? Então, ó, o meu laço interno tem que ser a coluna, porque para linha 0, imprimo a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, imprimir todas as colunas. Quando eu terminar essa linha, eu faço o quê? End-L. Puf, volto para o começo. Coluna, 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 end-L. Coluna, 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 end-L. E por aqui nós temos uma boa atriz. Uma boa atriz, ela não é má. Ok? Tá aqui nossa matriz amiga. Se eu quisesse colocar um só nessa diagonal aqui, só na diagonal principal eu quisesse colocar um, para ter diagonal principal ela precisa ser quadrada, né? Senão não faz sentido.
Só diagonal principal. Qual é a propriedade da diagonal principal? Ela é igual a C, né? Então eu poderia fazer aqui mesmo dentro, ó. Não estou atribuindo 0. Aí eu vou, se L for igual a C, matriz recebe 1. Se não, vou corrigir. Ok? Ok? Qual é a propriedade desse daqui, ó? Da contradiagonal? Um é o contrário do outro, né? Como assim o contrário? Eles são complementares. Ó, se esse daqui for 0, esse daqui tem que ser o quê? Quando a um vai ser 0,4, não é verdade? O outro vai ser 1,3. O outro vai ser 2,2. Se a soma da linha com a coluna for igual a 4, é isso daqui, ó. Qual é a linha desse cara aqui? Linha 4, coluna 0. Soma da 4? Dá. E esse aqui? Linha 3, coluna 1. Soma da 4? Dá. E esse daqui? Linha 2, coluna 2. E esse daqui? Linha 2, linha 3. Ou seja, a soma dá 4, né? Ó, bem facinho, ó. Se L mais C for igual a... Por que 4? Porque é a dimensão menos 1, né? Dimensão é 5. Linhas menos 1. Que seria dimensão menos 1. Então eu vou colocar 1 também. Se não, eu vou colocar 0. Foi? Foi, né? O que seriam as bordas? O que seriam as bordas? As bordas é travando as beiradas. Todos os elementos da linha 0, todos os elementos da linha máximo menos 1. Todas as colunas da linha... todas as colunas da linha 0 e todas as colunas da linha limite menos 1. Seriam as bordinhas, né? Mas em si eu acho isso daqui muito mecânico, muito sem graça, né? Por exemplo, um divertido para a gente fazer é o campo minado. Lembra do campo minado? Como era a brincadeira do campo minado? Deixa eu fazer aqui, ó, fazer maior. Fazer um 10 por 10. Ok? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aleatoriamente em alguns lugares número 1. Como é que a gente faz isso? Vou colocar 10 minas, tá certo? Então vamos fazer aqui. Int minas igual a 10. Desculpa. For int i igual a 0. I menor do que minas. I mais mais. Mate. Onde é que eu vou colocar a primeira mina? Em alguma linha, não é verdade? Como é que eu faço para escolher entre 0 e linhas? Não é o range? Então, range pode ser. Mod linhas. E aqui, range, mod colunas. Recebe o quê? 1. Não é isso? Eu não quero colocar uma mina em algum lugar? E aí no final eu imprimo. Só pra gente... Pode ficar igual, não tem problema não. Include cstd io não, é cstd lib srange. Então, vamos ver se deu certo aqui. Ó, o que é isso daqui?
Lixo, porque eu não inicializei todo mundo com 0, né? Então eu precisaria de um forzinho legal, só para inicializar todo mundo com 0, para ter certeza que não tem lexo. Como é? Mate LC igual a 0. Esse cabinho aqui tá eguando aqui. Pronto. Agora eu tenho 10 uns aqui perdidos, né? Um aqui. Ok? Nossos amigos. Como é a brincadeira do campo minado? Se você escolher uma posição que for 1, você perde de outro. Exato. Então, meio que, por exemplo, se eu clicasse no 0, ia expandir aqui para mostrar. Aqui seria 1, na verdade, porque está perto de uma mina. Aqui também seria 1, porque está perto de uma mina. Aqui seria 1. Esse daqui seria o quê? 2, porque está perto de 2 minas. Esse daqui? 3. 1, 2, 3. Então, no fundo, para cada elemento, eu estou contando esses 4. Estou somando todas essas posições. Eu estou somando as 9 posições, não é isso? E, por exemplo, aqui não dá, mas esse daqui seria 3. Esse mais esse, mais esse, mais esse, seria a soma de todos esses. Eu tenho que somar as 9 posições, correto? Tudo bem? Só que para fazer isso tudo na mão ia ser horrível, né? Horrível. Mas se você pensar alto nível e for quebrando em funções, fica bem trivial mesmo. Então, bora lá. O que eu quero é uma nova matriz, não é verdade? Então, eu vou chamar da minha matriz de bombas. Como é? Bombas, bombinhos. Ok? O que eu quero preencher é o campo. Minas. Já tenho Minas. Mas aqui eu vou trocar isso daqui por... Aqui eu tenho o quê? Quantifier. Número de minas. Então aqui são as minas. O que é que eu quero fazer? Bora lá. Ó. Agora eu vou preencher o... Isso daqui vai mostrar... Tem quanto tempo ainda? Dá tempo, tranquilo. Bora lá. O que eu quero fazer é isso, né? Vou percorrer todos os elementos, correto? Para cada um deles eu vou... Foco. Para cada um desses elementos, minas, nessa posição, minas LC, na verdade, vai ser a soma dos 9. De quem? L e C, não é verdade? Soma dos 9 que estão ao redor dessa posição. É ou não é? É? Então, eu passo matriz L e C, não é isso? Minas, nessa posição, não é a soma dos 9 que estão ao lado de L e de C na matriz? Tá correto? Por enquanto, foi ou não foi? Não foi, ó. Você tem duas matrizes. Uma matriz que tem as minas e outra que é uma matriz de proximidade. Correto? E dá pra rodar de novo, né? Para poder vocês verem os bregacinhos. Eu mexi em alguma coisa? Pronto. Você vai ter duas matrizes de 10 por 10. Uma que tem as minas de verdade e outra que tem a proximidade. Ok? Nessa matriz de proximidades, posição 0, 0, vai ter a soma de quem? Desses 9 elementos que estão aqui. Alguns existem, outros não existem, correto? Ok? Então eu vou ter aqui esse, seriam esses 3 e esses 3. Então, essa posição 1, 1 seria a soma desses 9, cujo centro é 0, 0. Tudo bem até aí? Ok? Tudo bem. Pronto. Se a gente tiver essa função, soma dos 9, resolveu o meu problema, sim ou não? Vamos fazer ela agora, ué. Então vamos fazer ela aqui. Só uma dúvida. O número que está sendo comparado vai entrar na contagem também? Porque assim... O número escolhido vai entrar na contagem? Vai. Não. Então eu vou fazer o soma dos 9, não é isso?
que eu vou passar int matriz linhas, não é assim? Colunas, linha, coluna. Não é assim? Eu quero somar os 9 cujo centro é linha e coluna. O problema é que às vezes existe, às vezes não existe. Então é tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá. Os 9 é começando de uma linha a menos até uma linha a mais, não é correto? E uma coluna a menos até uma coluna a mais. É assim? Então, int total 0. Tudo bem? Para. Int. Aqui eu vou usar aqui. Vou usar lim e col para não confundir, tá? Int L começando aonde? Linha menos 1, que eu não começo da linha da esquerda. L vai até quanto? Menor ou igual a linha mais 1, não é isso? Até uma depois? L mais mais. E a coluna vai até onde? Col menos 1. C menor ou igual a Col mais 1. E depois o que? C mais mais. Se eu simplesmente tentasse pegar aqui o elemento, ó, se eu simplesmente tentasse fazer total mais mate LC, eu ia ter um problema, não é verdade? Porque às vezes esse elemento aqui, o quê? Não existe. Então eu vou empacotar o meu teste, tá certo? Como é que eu empacoto o meu teste? Posso fazer assim. Se ele existe, eu somo. Como é que eu sei que ele existe? Vou fazer assim, ó. Se existe linha e coluna, eu somo. Resolvido? Existe? Não é assim? Simples assim? Se ele existe, eu somo. Acabei de resolver o problema criando outro problema. Mas é um problema menor? É muito mais fácil eu só saber se o elemento existe. Quando é que ele existe? Existe. Int linha, int col. Quando é que isso daqui existe? Se linha for o quê? Maior do que... Por exemplo, se linha for menor do que 0, ou linha for maior ou igual a linhas, existe ou não? Retorno falso. Se coluna for o quê? Menor do que 0, ou colunas for maior ou igual a colunas, então retorno falso. Se não, tchau, acabou. Se o elemento não existir, não vai somar. Não é não? Eu só somo quem existe. Acabou, ué. Vocês entendem o que foi aqui a brincadeira das funções? Eu crio funções para abstrair o meu problema, porque eu sei que se eu tiver isso daqui, resolve meu problema. E se eu tiver isso daqui, resolve meu problema. É mais fácil do que ficar criando um monte de for, um dentro do outro, um dentro do outro, um dentro do outro. Então vamos ver como é que ficaria o nosso código no final da história. Aqui eu só preciso mostrar as minas agora, né? Vou mostrar ele e depois eu vou mostrar as minas. Deixa eu dar um cout aqui de separador, porque senão a gente não vê. Será que foi? Alguma reclamaçãozinha aqui. Daqui. Que ele está dizendo que não são constantes. Ele precisa de constantes para trabalhar. Mas aqui tem algum for bugado. Tá faltando algum for. Esse daqui. O que é isso daqui? A soma, né? Preenchendo uma parte do outro. Ainda tem um errinho. Tá errado. Né? Só que no caso, total mais matriz.
total mais matriz. Se o elemento existe, o meu total... Ah, sim, o que é que faltou? Return total. Não é isso? Porque a soma gera um total e eu retorno o total. Tava cheio de lixo exato. A matriz original estava cheia de lixo. Então eu tenho que fazer isso daqui com mate, tenho que fazer isso daqui com Minas. Tenho que inicializar os dois. Ainda está errado. A gente descobre. O horário já foi? Ah, mó paia. Essa é uma besteira de nada aqui. Se existe linha e coluna, é errado. Não é linha e coluna, é o quê? L e C. L e C. Agora foi. No fundo é a mesma coisa que vetores, né? Mesma coisa que vetores. Eu fui descobrir como esse jogo funcionava depois que eu já estudou. Vocês viram na dois, assim, o bonequinho fazer a carinha de meio. Não, eu posso clicar aqui tem outro. Sabia não? Quando você passa uma coisinha, ele avisa. Ele não. Só que tem um tempo, entendeu? Tem um cara que foi, lógico que foi uma cagada muito grande, porque